Esse João é Maria, essa Maria é João. Por trás da fantasia, noite passa por dia, mendigo vira barão. A essa altura você com certeza já sabe que a cantora Daniela Mercury está com todos os holofotes. Ela publicou declarações de amor e fotos com a jornalista Malu Versosa, o que tomou a imprensa e as redes sociais. A cantora que inclusive alcançou o Trending Topics, os assuntos mais comentados no Twitter aqui no Brasil. Em tempos do pastor Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, é até compreensível todo esse burburinho lá nas redes sociais, e recentemente ainda teve aquela história com a cantora da banda Calypso, a Joelma, que teria comparado os gays aos drogados. Ela disse que não foi bem isso, que não falou bem isso. Hoje alguns chegaram inclusive a considerar a decisão da Daniela como uma resposta a isso tudo. Bom, a gente resolveu então falar sobre o que significa esse ato de assumir um relacionamento homoafetivo, no que isso implica. Em nosso estúdio nós estamos com o professor do IAC, o Instituto Interdisciplinar da UFBA, Djalma Turler, e estamos também com o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira. Bem-vindo. Estamos aqui no Frequência Baiana para comentar esse assunto, só voltando aqui a dizer para o pessoal, a Band News está acompanhando todo esse assunto porque de alguma forma repercute em um contexto que tem sido bastante prolífico assim, em trazer assuntos que estão de alguma forma mobilizando a sociedade. Então eu queria começar perguntando a vocês dois qual é o impacto de uma pessoa famosa e consagrada no meio artístico, por exemplo, revelar uma relação homoafetiva. Então, boa noite aos ouvintes da Band News FM, é uma alegria enorme estar aqui falando com vocês, diretamente aqui da Band News na Federação, e dizer o seguinte, o impacto disso, eu vi com muita boa vontade, achei uma coisa linda, muito bacana, especialmente a forma que Daniela colocou isso para a imprensa, para a sociedade toda, a elegância que ela colocou. Isso é muito bacana porque, Renato, recentemente o Supremo Tribunal reconheceu as uniões homoafetivas como núcleos familiares, Então, quando ela se reporta assim, minha companheira, minha mulher, minha família, então isso é muito bacana e a gente vê de uma forma muito positiva esse momento, que a cantora está vivendo. Eu acho que, sobretudo, a Daniela fala isso em muito boa hora. Eu acho que ela age de maneira estrategicamente política. Não sei nem se ela tem a dimensão desse ato como um ato político, mas nessa situação atual, como o Felipe abriu essa matéria falando, é importantíssimo que seja feito dessa maneira. O Marcelo falou aí da forma, como ela assumiu aí assumiu até um termo que já deveria ser tirado aí de voga, Do jeito que ela mostrou essa relação que ela está tendo, aí chamou muita atenção a forma como ela mostrou que foi a própria relação, nem falou de uma causa explicitamente, ela não deu um conceito a essa relação, apenas mostrou fotos da relação com a jornalista e fez até declarações de amor. Vocês acreditam que o modo como se sai do armário é tão importante quanto o ato em si? E aí a gente fala com muita gente que nos ouve nesse momento, pessoas que conhecem pessoas nesse momento que podem passar por esse drama, digamos assim, de ter que sair do armário. A forma também é importante. É bacana assim que as pessoas devem sair do armário naturalmente, porque a experiência tem nos mostrado que quem assume a sua condição, o seu eu, o seu eu interior, vive melhor, especialmente uma sociedade hoje que ainda tem muitos problemas em relação à homofobia e que muitos gays, lésbicas não saem do armário, especialmente por conta de que a sociedade ainda não garante, nós não temos políticas públicas de acolhimento a essas pessoas. Então muitas pessoas ou sai de uma forma bruta. Uma vez uma mãe falou para mim, minha filha saiu do armário, mas ela parece que saiu num tanque de guerra, que ela quer acabar o mundo. Então assim, é importante, porque cada processo, cada pessoa tem o seu processo interno de sair e de viver. Então eu acho que essa experiência colocada por ela, eu primeiro acho que Daniela tem Teflon, nada pega em Daniela, porque ela tem um trabalho extremamente bom, de qualidade, é uma excelente cantora, intérprete, bailarina. Então, assim, essas coisas casam com ela, assim, mas que nada mais, assim, cola em Daniela. Então, é muito bacana que as pessoas sigam esse exemplo, não somente ela, mas o gerente do banco, o trabalhador de um modo geral, mas, assim, que sigam esse exemplo dessa forma elegante, dessa forma bacana. Mas você acha, Marcelo, que quando Daniela assume, quando ela mostra que ela tem uma relação afetiva e faz desse jeito, o impacto que ela pode gerar na sociedade, até onde ela alcança, é a mesma que uma pessoa que não é uma pessoa notória, uma pessoa pública,
pode receber, né, na parte da sociedade que ela propriamente vai alcançar? Em outras palavras, uma pessoa comum que assume tem o mesmo feedback, digamos assim? Então, assim, o que a gente espera, a figura do artista, ela serve especialmente para isso, né? Para a gente dar a dimensão, né, do grande, do todo. E a figura do artista é absolutamente importante para que ele estimule o outro. Então, assim, meu fã, meu ídolo, né? Então, quando o artista assume, ou então aquela pessoa que tem mais impacto na sociedade, isso é muito bacana, porque as outras pessoas seguem o exemplo. Segue o exemplo e copia o exemplo de uma maneira geral, e essa forma é elegante. Eu acho que as pessoas têm que seguir nessa mesma linha, e o mais bacana de tudo isso é a naturalidade que isso se segue. Então eu acho que hoje a gente vive um momento extremamente bom. O que você acha? Mas eu acho curioso, Marcelo, porque a naturalidade que Daniela revela essa relação é diametralmente oposta à recepção dessa relação, né? O alvoroço, o assombro das pessoas porque alguém está dizendo que está namorando ou casada com alguém do mesmo sexo. Isso mostra um pouco, ao mesmo tempo, uma certa hipocrisia e uma certa de sedução. Por isso que a gente usou aqui como esteve dentro do armário durante muito tempo. Então, como isso, ao mesmo tempo, fascina as pessoas, porque está aí no Papo Turante, está sendo falado pelas redes sociais o tempo todo, e a gente está aqui dizendo de alguém que disse que ama alguém do mesmo sexo. Isso é, de certa forma, especial, acho que merece uma atenção. E, particularmente, eu acho uma frase do Marcelo muito, muito interessante, a Daniela não cola nada, assim, eu também acho isso muito curioso. Não esperem que a Daniela assuma essa identidade. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que, sobretudo, o estratégico na Daniela é essa capacidade de transitar. Hoje eu sou uma, amanhã eu sou outra. Eu acho isso é uma... E o mais interessante disso tudo é o caráter de gostar de gente. Eu acho que hoje a gente sabe, né? A cantora teve relacionamentos, teve filho, é uma mulher realizada, feliz, é uma excelente mãe, né? Uma excelente mãe, que isso realmente conta, importa, né? Então, assim, isso demonstra, e eu espero que as outras pessoas sirvam também de exemplo, porque assim, é o gostar de gente, é o gostar de estar com gente, porque teve outros relacionamentos e agora está muito feliz com esse relacionamento. A felicidade é tão assim, tão forte, tão poderosa, né, que ela demonstra isso para todo mundo, né, na forma de exemplo, na forma de... Talvez nem seja... Não sei se ela esperava essa reação toda da sociedade, como você bem falou, né, mas isso é muito bacana. Assim, eu espero que as pessoas sigam esse exemplo, né? Eu espero que o preconceito diminua mais, porque cada vez com que as pessoas assumem, como diz Marina, preconceito quebrou, não tem mais jeito. Agora, não volta mais atrás. Saindo, claro, dentro dessa experiência de Daniela e a importância que isso tem como ato político, enfim, como uma questão também do reflexo social, mas pensando nas pessoas como um todo. Daniela não cola nada, né? A gente já colocou aqui, vocês comentaram isso, mas para quem cola, ou seja, assumir é ter também a necessidade de ter uma estrutura para enfrentar tudo que vem depois desse ato de assumir essa relação. Perfeito, Patrícia, perfeito mesmo que você coloca. E aí eu remonto àquela história que eu falei, que as pessoas, assim, o cidadão comum, né? Aquele cidadão que está deixando trabalho agora e que é homossexual e que tem, que é obrigado a esconder a sua homossexualidade no trabalho, na escola, né? Porque ninguém pode saber, porque ele vai sofrer preconceito. E assim, e quando você coloca isso, a gente remonta assim da necessidade que nós temos de termos políticas públicas, né? De termos um estatuto da diversidade, né? Uma política municipal de defesa dessa população, uma política estadual, uma política nacional mesmo, que garanta os direitos deles, né? Dessa população, ou da minha, estou falando eles assim, como não me serem, da minha população. Então, assim, é importante que tenha, porque as pessoas podem sair e no bairro onde ela mora, na federação, enfim, no bairro onde ela mora, ela possa transitar com orgulho, né? Porque tem uma política que protege ela. Então, assim, é importante que muitas pessoas não saiam, como você falou, porque tem medo disso, de sofrer preconceito. A gente continua falando sobre este assunto. Hoje estamos falando sobre o que é o sair do armário, as implicações, inclusive tomando como gancho essa situação que vivenciamos hoje, né? Uma pessoa pública que assumiu uma relação homoafetiva, a Daniela Mercury. E hoje estamos falando sobre o ato de assumir um relacionamento homoafetivo, ou como se costuma falar, sair do armário.
Em nosso estúdio estamos com o professor da UFBA, Djalma Tuller, e o presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira. A gente vai ouvir agora a professora da UNEB, pesquisadora do Grupo de Adorim, que é um grupo de estudos de gênero e sexualidade, que avalia um pouco do que significa esse momento de sair do armário. A decisão de se assumir, de sair ou não do armário, é muito pessoal, né? É uma questão individual que cada um tem um seu momento. E eu respeito o momento das pessoas, mas acho que a saída do armário é, sobretudo, uma questão de solidariedade. Enquanto as lésbicas, os gays, os homossexuais, de uma forma geral, estão no armário, os movimentos homossexuais estão na rua, defendendo os direitos, defendendo a existência dessas pessoas. Estão dando sua cara a tapa, estão se expondo, se mostrando. Essas pessoas no armário, quando elas saem, isso reflete solidariedade. Eu acho importante a saída do armário. Mas acho que é preciso saber fazer essa entrada, sair e entrar no armário, porque o armário ainda é um lugar de segurança para todas nós que vivemos nesse fio da navalha, né, diante de tantas ameaças, tantas violências que sofremos simplesmente por existirmos e por nos mostrarmos do jeito que somos. A gente acha que hoje é mais fácil, mas eu tô lembrando agora de um vídeo que circula na internet, no YouTube da vida, de um menino que se diz heterossexual, brincando com a mãe no telefone. Enquanto ele está no telefone, ele finge que está conversando com um namorado e faz uma declaração de amor a esse suposto namorado, e a mãe leva um susto. Que conversa é essa? Que história é essa? E começa a bater no menino, já assustada, achando que o filho tinha assumido que era gay ali na frente dela, conversando com o namorado. E a gente percebe que ainda é um tabu danado, e há quem diga que quem não carrega a bandeira, carrega uma cruz. Vocês concordam com essa afirmação? A gente pode considerar que toda a saída do armário vem acompanhada aí de um ato político, de um posicionamento que a pessoa vai ter de ter a partir de agora? Eide Paiva, que falou agora, falou com muita propriedade sobre isso, né? O armário, ele é de verdade uma estratégia, né? A gente sai do armário aqui com a família, mas quando você vai comprar o seu imóvel, você volta para o armário. Aí quando você vai fazer um processo de adoção, você entra de novo no armário. Então o armário acaba sendo uma estratégia de sobrevivência num país como o nosso, em que concede tão poucos direitos às pessoas com esse tipo de orientação sexual. Então a gente tem muita propriedade quando fala sobre isso, e é claro, a gente vive dias melhores, apesar de termos uma comissão de direitos humanos presidida por quem está presidindo, apesar da omissão do governo federal em algumas questões. Mas nós temos grandes progressos, nós temos uma comissão de direitos humanos, um comitê LGBT, nós temos a militância, o movimento, nós temos a academia com estudos importantíssimos, nós temos uma força, e é claro que, e aí eu tenho que falar sobre isso, que eu acho que é importante. Daniela saindo dessa forma do armário, o Zé de Abreu assumindo a sua bissexualidade há pouco tempo atrás, o beijo que Fernanda Montenegro deu em Camila Amado numa entrega de prêmios no teatro, no prêmio APTCR em São Paulo, um beijo que saiu também na internet, nas redes sociais, o Miguel Falabella, o Marco Nanini, pessoas que... Falabella agora no domingo, no segundo Caderno do Globo, se colocou dessa, como nunca tinha colocado, porque ele dizia, mas não preciso dizer nada. As pessoas já sabem exatamente como eu sou e de quem eu gosto, né? Qual é o tipo de tesão que me move. Então, mas de qualquer forma, tudo isso junto, nesse momento específico, é de uma força muito importante. Você falou aí, Tuller, sobre a orientação, né? As relações homoafetivas, por vezes, elas geram esses debates acalorados, até porque uma das implicações das uniões, inclusive, é a perspectiva de adoção. E aí, em algumas pessoas, paira essa preocupação de que casais homoafetivos possam gerar pessoas, possam criar crianças que venham depois a se tornarem, terem a mesma orientação sexual ou opção sexual, como às vezes também se fala. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você avalia essa perspectiva. Casais gays necessariamente têm filhos que se enquadram nesse tipo de opção ou orientação, que também são termos que também são um pouco diferentes, né? Diga, Marcelo. Então, eu particularmente acho o seguinte, que assim, gay, lésbica e geladeira, em toda casa tem uma ou duas ou três, né? Fazendo essa associação em a nossa gloriosa Isabelita dos Patins, que disse isso. Agora, eu acho assim, o que acontece é que pode ser que um casal gay
crie um filho adotivo e esse menino ou essa menina possa ser gay ou lésbica, assim também como pode ser que uma família heterossexual, né, tenha um filho e que ele se torne gay ou hétero. Então, assim, não tem uma ciência, ou então não tem uma solução mágica que diga que um menino criado por um casal homossexual ou que um casal heterossexual vai ser gay ou vai ser heterossexual, né? Então... E outra coisa, assim, só a gente fazer olhar para os lados, assim. Eu sou filho de pais heterossexuais, né? Eu conheço inúmeros homossexuais, e aí eu sou gay, eu esqueci de falar isso. Então eu tenho inúmeros amigos homossexuais que são filhos de pais héteros. Eu não conheço nenhum filho meu, nenhum filho de amigos meus homossexuais, filhos adotados ou feitos de outra maneira, que são gays. Mas todos os gays que conheço são filhos de heterossexuais. Então, é quase que, desculpa, mas quase que eu digo uma ignorância tão grande fazer essa relação como se uma coisa gerasse a outra. Olha para o lado. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que deve nortear toda a nossa discussão em relação à orientação sexual e às outras orientações sexuais, é que, assim, para nós que fazemos o movimento, como o Ed falou, é absolutamente solidário que aquelas pessoas que resolvem se apresentar à sociedade como de fato elas são, né? Então, assim, isso é absolutamente solidário em relação àquelas outras pessoas que não podem, por algum motivo qualquer, de família, de relação, de trabalho, que não pode fazer. Então, essas pessoas que fazem esse procedimento de sair, ele é absolutamente solidário. Então, e em relação à questão do filho, né, da situação do filho, não tem nenhum estudo que comprove, né, que o menino criado por família homossexual ou heterossexual, ele tem a propensão a ser homo ou hétero. Então, é um fato cultural. A homossexualidade é uma construção social. É absolutamente uma construção. Agora, a heterossexualidade. Tudo. Antes mesmo de mostrar para a sociedade, sair do armário, ter esse ato, né, externo, como é que está essa questão também de admitir para si próprio? Ou seja, tá mais fácil, mais difícil admitir e bancar a própria orientação sexual? E quando o adolescente, o jovem, a pessoa, enfim, se descobre, que tipo de apoio, orientação pode encontrar na sociedade para que assuma para ela mesma essa condição? Esse é o primeiro momento, é o primeiro passo que as pessoas devem dar. Porque, assim, hoje a gente fala de homossexualidade e falamos de atos homoeróticos, né? Então, são as pessoas que se relacionam por prazer, por diversão, enfim, por curtição com outras pessoas, mas que não assumem, né, uma identidade e uma bandeira. Então, assim, quando as pessoas... esse é o primeiro passo dela se conhecer. Quando ela se conhece, começa... E não é somente para gay, né? Para todo mundo, né? Para toda a sociedade. Ela se conhece e começa a se perceber enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direito, e que ele pode ter essa orientação. Então, vai começando a trabalhar o seu eu. Então, na medida que ele se humaniza mais e que ele começa a perceber o seu entorno, o seu ao redor, então, são outros passos que devem se dar no sentido de assumir essa orientação, especialmente com o apoio dos amigos, né? Eu procurar os amigos bacanas, né? Os amigos tem amigos que não são amigos, são quase que inimigos, no sentido dos comportamentos, etc. Mas procurar se unir dessas pessoas, né, do bem, como a gente fala. Eu tenho espaço para falar, mas eu vou usar uma expressão que a gente normalmente usa na academia, que é um momento de descolonização de alguns papéis sociais, né, da descolonização de alguns empoderamentos que a história social e cultural foi dando, né? Então ela foi dando o poder ao heterossexual, foi dando poder ao branco, foi dando... Então existe nesse jogo social claramente determinados um centro e uma margem. O que a gente está falando aqui, na verdade, é de como essa margem se comporta em relação ao centro. E quando a gente fala de empoderamentos, a gente não quer dizer que a margem quer virar centro em absoluto. A margem quer continuar margem, né? A gente quer esse direito de assumirmos como gays, como lésbicas, como sapatonas, travestis, como a gente quiser determinar, mas positivando essa identidade. Então, esse processo é um processo lento, a gente sabe disso. A história é lenta, mas ela é dinâmica. E nessa dinâmica, ela tem ajudado a borrar alguns sujeitos e borrar alguns poderes que a história confirmou.
E hoje nós estamos falando sobre as implicações da tomada de decisão por assumir um relacionamento homoafetivo. Em nosso estúdio estamos com o professor da UFBA, Djalma Tuller, e o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira. E estávamos exatamente conversando aqui nos bastidores, durante o intervalo, sobre esse assumir, as implicações que isso tem e como a sociedade também vê, né, essa mudança, esse momento atual de autoafirmação. Muitas vezes algumas pessoas acham até de uma forma exacerbada. Marcelo e Djalma, como é que vocês se colocam diante disso? Então, eu acho que, como eu disse, o ato de assumir é solidário. As pessoas que podem fazer isso devem fazer como forma de se solidarizar com os demais, com as outras pessoas que ainda sofrem preconceito, né? A gente, mesmo que pese estarmos vivendo um momento bom, apesar de termos a cantora Joelma falando aquele absurdo que homossexuais é igual a drogados, que se retratou, né, nas redes sociais, mas que ainda reflete muito preconceito. A gente, em um momento que a gente vive essa situação delicadíssima do Congresso Nacional, de ter, né, na nossa barba, na nossa cara, né, ter colocado um racista, um homofóbico, ao exemplo desse Feliciano, desse Bolsonaro e tantos outros aí, né, que fazem um desserviço tremendo para a democracia desse país, né? A gente tem momentos bonitos como esse da cantora Daniela Mercury, como o que o Djalma falou aqui, de outras pessoas que se assumiram e talvez, Renato, uma forma de também inconscientemente. Eu tenho uma amiga parlamentar, e ela falou assim: eu vou falar que eu sou. Eu falei assim, justamente por isso, né, por conta desse momento que dá uma angústia tão grande, né, de vermos assim expressões tão terríveis de homofobia. E assim, o mais importante hoje que as pessoas têm que entender, as pessoas no modo geral, para a gente ir finalizando, é que a importância de combater a homofobia, combater o preconceito, é a promoção dos direitos difusos da sociedade, né? Então, não significa que você está fazendo propaganda da homossexualidade, você sendo contra o preconceito, contra a homofobia. Porque na medida em que você é contra esse mal que mata muitas pessoas no Brasil inteiro, o ano passado foram mais de 290 homossexuais que foram assassinados, e ninguém vem a me dizer que esses crimes não foram motivados pela homofobia, porque foram sim, né? Porque assim, mulheres foram mortas, lésbicas foram mortas, e aqui na Bahia nós tivemos casos desses, de mulheres que foram assassinadas, e assim, e a sociedade... Mas não tem aí uma preocupação em quantos desses casos podem ser tipificados, né? Que não todos. Então vamos falar dos casos das mulheres. Em Camaçari, nós tivemos recentemente 2 irmãos que ambos iriam morrer. Um morreu e o outro não, sim, porque foram confundidos com gays. E na mesma Camaçari nós tivemos 2 lésbicas que foram assassinadas, um homicídio duplo. Aqui em Salvador, ano passado, na Estrada das Barreiras. Camaçari, por exemplo, parecia um crime passional, né? Porque o ex de uma das mulheres... Mas não importa isso, porque assim... Tem uma música que fala assim: o fraco é o primeiro que samba, que dança, né? O mais fraco é o primeiro que dança. Então, assim, na medida, mesmo homossexuais que estejam em situações de vulnerabilidade, como tráfico, como violência, esses são os primeiros a morrer porque são homossexuais. Então a orientação sexual determina mesmo. Então a gente paga um preço muito alto, e ninguém paga essa fatura a todos nós. Então a sociedade inteira tem que entender que combater o preconceito, combater a homofobia não significa fazer propaganda do homossexualismo, da homossexualidade e da orientação. Significa fazer propaganda dos direitos humanos das pessoas. Patrícia, quando você fala desse... O Marcelo usou essa expressão de saiu no tanque de guerra. Quando você pensa assim na lésbica mais butch, mais masculinizada, no gay mais efeminado, eles são resposta muito dura para uma sociedade que durante muitos anos nos ensinou uma única possibilidade, um único trajeto sexual, né? Todos nós somos ensinados a ser heterossexuais. Nenhum de nós é ensinado a fazer o contrário. Nosso corpo tem um destino, ele nasce, e a partir daquele momento é uma série de endereços que, se você é homem, vai endereçar para o sexo oposto, para o feminino, e vice-versa. Quando essas pessoas aparecem, elas são, para a sociedade, o significado de que há uma falha, de que não há naturalidade,
que o que a gente faz, na verdade, que a igreja faz, que a sociedade faz, que a família faz, que a escola faz, é educar esses corpos para que eles sigam a única possibilidade que lhes foi dada. E quando esses corpos não seguem essa possibilidade, quando esses corpos então negam a educação, negam a pedagogia, negam o aprisionamento, o Marcelo usou uma expressão que a gente utiliza muito, essa construção cultural, quando você nega isso, você é o exemplo de que a sociedade falhou. E que isso... E aí o que acontece? Acontece com os loucos, né? Bota no manicômio, acontece com os velhos improdutivos, que eles vão para o asilo, acontece com os gays. São mortos. Eu queria perguntar para você, Renato. Marcelo, eu sei que a gente já está indo para o espaço. Mas eu só queria uma confirmação sua ou não. É verdade que Daniela vai ser convidada, ou ela foi convidada para ser a madrinha na próxima parada? Isso é um sonho da gente, né? É um sonho de... Não. Às vezes que nós convidamos Daniela, inclusive nós demos um prêmio a ela, e quem recebeu foi a irmã dela, que ela estava viajando, então a irmã dela, que é a mesma carinha dela linda, né? Então a mesma carinha dela foi receber o prêmio, e... Então, assim, é um sonho nosso de termos Daniela como madrinha. A gente espera que na agenda dela de show, corrida, como ela ela encontre um tempinho para vir dar esse beijo no coração de todos nós, porque amamos Daniela, é uma artista que tem um carisma enorme, que é muito solidária e que abraça as causas sociais e que sempre abraçou e certamente vai continuar abraçando. Muito obrigado aqui pela participação, Marcelo. Ao Djalma Turler, professor da UFBA, que também... Marcelo está aqui quase me batendo, viu? E o presidente do GGB e agressor do repórter. Eu quero somente agradecer a Djalma, agradecer a Felipe, agradecer a Patrícia. Quero mandar um beijo para todos os ouvintes dessa rádio Band News, que é tão bacana no sentido da notícia e que abre esse debate.